A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Odete Santos, passando aqui com mais um Desperta Crente. Que Deus nos abençoe nesse dia, dia 10 de julho de 2026. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, as 7 igrejas enviadas à Ásia Menor. Estamos no livro de Apocalipse, já passamos em alguns vídeos aí. Fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, retornei agora. Ontem já colocamos um vídeo que foi sobre a igreja de Esmirna. Vai lá, vê lá, ficou muito bom. O nome do Senhor tem sido glorificado e continuará sendo glorificado mais ainda nesse vídeo também sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Vamos lá, vamos orar? Senhor, eu quero louvar o teu nome neste momento, ó Pai de oração. Eu quero entregar nas tuas mãos agora e pedir que o Senhor venha falar conosco neste momento agora, a qual a tua palavra será ministrada aos nossos corações. Revela a tua vontade, o teu querer e permaneça, Senhor, recebendo e falando conosco através da tua palavra, porque é ela que é vida, é ela que edifica, é ela que levanta, é ela que dá força ao servo e à serva do Senhor para prosseguir na caminhada. Assim, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos como teu instrumento mais uma vez, consagro este canal Desperta Crente mais uma vez em tuas mãos e te peço, fica conosco e fala conosco também no nome de Jesus. Amém, amém. Essa igreja que o Senhor Jesus Cristo manda João escrever e enviar ao anjo da igreja, né, ao servo do Senhor que estava ali naquela igreja, nós vamos entender o contexto dessa cidade. No contexto dessa cidade de Pérgamo, no grego ela é traduzida como fortaleza. Fortaleza. Então, é uma cidade que estava no alto da colina, muito alto, né? Num pico de uma colina muito alto, acima de um vale, eu anotei aqui, a 80 quilômetros, né, da cidade de Pérgamo, que foi a última, a de Esmirna, que foi a última lição que a gente tivemos. Então, era uma cidade que estava estrategicamente no alto. Então, ela tinha esse nome de Pérgamo, por quê? Porque também era uma cidade conhecida por ser a maior biblioteca naquele tempo, onde o pergaminho, né, foi usado ali pela primeira vez. Então, ela ganhou esse título e ficou conhecida como um lugar onde o pergaminho foi usado pela primeira vez. Né? Não dá para ir em todo o contexto da história, como vocês sabem, os vídeos não podem ser muito longos, mas se você buscar um pouquinho mais de conhecimento através do estudo, você vai entender aquilo que eu estou falando aqui. Né? Então, essa cidade ficou conhecida por ser a primeira cidade a usar, né, e ser reconhecida por ter pergaminho, né? Então, vamos lá. Aí, o que acontece nesta cidade? Havia uma igreja, e essa igreja fiel ao Senhor, porque em cada cidade, em cada carta que foi escrita para cada cidade, para cada igreja que estava situada, eu moro aqui no Espírito Santo, né, na cidade chamada Guarapari. Então, aqui, vamos supor, o Senhor escreveu uma carta para a cidade de Guarapari, o Senhor escreveu uma carta para a cidade de Vitória, o Senhor escreveu uma carta para a cidade de Linhares. Então, o Senhor enviou essas cartas para os anjos da igreja lerem a igreja, para trazer fortalecimento, exortação, correção, disciplina, para que o povo voltasse, ouvisse a voz do Senhor. Então, nesta cidade, em Pérgamo, havia um povo fiel ao Senhor. É tanto que o próprio Jesus, na carta, diz que eles permaneceram fiel. Então, o verso 12 diz assim, a partir do verso 12, que é onde nós vamos estar nesta carta, até o verso 17, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, o anjo da igreja, que foi a fiel testemunha Antipas, né? O texto nos fala, ao anjo da igreja e declara que ele é fiel, a fiel testemunha. Olha que coisa linda. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Porque o Senhor cita essa espada. Em Hebreus 4:12 nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus, ela é uma espada afiada que corta dos 2 lados, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é apta para discernir. Está se referindo à palavra de Deus, ela tem o poder. É tanto que a minha irmã, ela ainda não é evangélica, mas ela vai se tornar uma cristã em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E ontem ela falou algo comigo que eu fiquei meditando sobre isso aqui, sobre a palavra de Deus que penetra. Ela falou que foi num culto, graças a Deus ela está indo à igreja, e quando chegou na igreja parecia que o pregador que estava pregando estava contando a história dela e falando diretamente para ela. E ela falou: irmã, como pode? Aí eu fui explicar para ela o poder da palavra de Deus, porque Deus usa instrumento, o vaso que somos nós, né? Mas o Senhor
nos conhece no nosso caminhar, no nosso dia a dia. O Senhor vê a nossa história, contempla tudo. Deus, Ele é Deus que conhece além das falas. Além do que eu falo aqui, o Senhor conhece o que está aqui dentro do meu coração e do seu coração. Então é muito lindo o poder da palavra de Deus, que discerne pensamento e intenção do coração. Então o Senhor está dizendo que Ele tem essa espada, mas porque o Senhor cita a espada aqui no verso 12 e também cita a espada no verso 16, se você ler. Quando ele fala que se não se arrepender, ele vai lá pelejar com a espada. Então vamos lá. O símbolo de Pérgamos era a espada. Havia um decreto romano que dava autoridade aos cidadãos, aos soldados de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, que era ali na Ásia Menor, que era a província, né, que era ali a capital, né, da Ásia Menor, a capital de Roma, estava ali em Pérgamo. Então eles tinham essa autorização vinda do governo, que eles poderiam usar a espada quando fosse necessário e quando não fosse também. Eles tinham essa liberdade, né, de usar a espada. Então o Senhor já entra na mensagem para a igreja de Pérgamo, falando que ele tem a espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, né? E por quê? Essa igreja, ela perdeu a santidade. Ela apostatou da fé. O imperador Constantino, ele se torna um cristão. E quando ele se torna um cristão, agora ele faz um decreto que todos é cristão. Não precisa de transformação. Todo mundo agora é cristão, podia estar do jeito que tivesse, viesse do jeito que tivesse, continuar nas práticas que tivesse, que todo mundo era cristão. Parece os dias atuais, né? Parece os dias atuais que não precisa de santidade mais, não precisa de renúncia própria, não precisa de tomar a cruz e seguir Jesus, né? Porque tome a sua cruz, venha após mim, porque Jesus na frente e a gente atrás, mas parece muito com os dias atuais, né? Que estão tirando a cruz, não precisa mais de renúncia, não precisa mais de cruz, é só mesmo o evangeliquez e vambora, que tá bom, tá tudo certo, o Senhor se agrada. Então, nesse período aqui, Constantino faz esse decreto que todos eram cristãos. Então, não precisaria transformar a vida, não precisaria adorar somente a Jesus, podia viver o politeísmo, podia viver o secularismo e tudo bem. Então, essa igreja se dividiu. Por quê? Porque quando uns apostam toda a fé, o outro permanece fiel. Não é todos que nesses dias atuais se apostatou, não, irmãos. Ainda tem servos e servas verdadeiras do Senhor na terra. Homens e mulheres de Deus que temem ao Altíssimo, que tem temor no coração e que não se corrompeu. Tem muita gente que apostatou, mas há um povo fiel que vai ser arrebatado, que vai ir para a glória com o Senhor Jesus. Alguém que não perdeu a santidade. Eu sei que você conhece alguém que tem uma vida com Deus, que vive verdadeiramente o cristianismo. Nós precisamos compreender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Então, Constantino decreta, todo mundo agora é cristão, divide. Lá em Apocalipse também o Senhor vai falar sobre a espada que vai sair da boca dele e ele terá juízo. Então, lá em Apocalipse, nós estamos em Apocalipse, né, gente? Nós já estamos em Apocalipse. Lá em capítulo 22 de Apocalipse, o Senhor também fala sobre essa espada. E se Deus permitir, nós vamos chegar lá no capítulo 22, que é poderosíssimo. É a conclusão, né, do livro, mostrando o final. Então, não tenha medo, irmãos, não tenha medo de ler Apocalipse. Não tenha medo de mergulhar nesse livro. Aquilo que você não souber, procure conhecimento de quem sabe mais. Ore ao Espírito Santo. Nunca deixe de ler a palavra de Deus através da oração. Ore, busque a Deus primeiro para que o Espírito Santo também te revele. E procure pessoas verdadeiramente que não se apostatou da fé, que não corrompeu o evangelho, que continua firme na doutrina da palavra de Deus. Amém? Na doutrina da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. O Senhor agora manda entregar a carta ao anjo da igreja. Aí o Senhor agora vai dar o diagnóstico. Lembra que eu falei no último vídeo sobre o diagnóstico? O Senhor conhece o diagnóstico da sua igreja. E olha o que o Senhor fala. É tanto que quando a gente for pregar, você que ministra a palavra, eu que prego, outras pessoas também que ministram a palavra, quando for pregar, não vai fazer aquilo que você acha, não, vou levar essa mensagem porque vai impactar, todo mundo vai gostar da mensagem. Não, ore a Deus para saber o que aquela igreja precisa. Ore a Deus para saber qual é a necessidade naquele momento. Eu não subo no altar sem orar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele me use na necessidade da igreja, seja qual for a palavra que o Senhor for ministrar, me capacita para que eu fale, seja exortação, correção, elogio, seja despertamento, porque toda a palavra de Deus, ela vem com um direcionamento. Não tem como eu subir no altar para pregar correção, sendo que não tem o caminho, o retrocesso para consertar. Deus, Ele dá também a direção do conserto. Então, suba no altar pedindo a direção do Espírito e falando aquilo que o Espírito Santo quer falar à sua igreja, porque nós prestaremos conta a Deus de tudo que nós fazemos para Ele. A obra é dele. Lembre-se sempre disso. A obra é do Senhor. Vamos lá. Conheço o lugar em que vive. Jesus está dizendo para a igreja: eu conheço o lugar em que vocês vivem, o lugar que vocês estão.
Deus está dizendo, eu tenho o diagnóstico da cidade de Pérgamo. Eu tenho o diagnóstico da igreja de Pérgamo. Continua o texto dizendo, verso 13. Aonde se encontra o trono de Satanás? Ó. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, que é o pastor da igreja, o anjo da igreja, minha leal testemunha, foi morto. Nesta cidade, aonde Satanás habita, preste atenção, não era só uma passagem, era uma habitação. Tem lugar que o inimigo está habitando. Tem lugar que o inimigo já colocou o trono, tomou posse. Deus estava dizendo para ele, vocês estão em um ambiente onde o mal está, onde Satanás está, onde tem legalidade, brecha, porta aberta. Lembrando que essa igreja perdeu a santidade, misturou o santo com o profano, o santo com o sagrado. Quer dizer, eu vou traduzir para você entender melhor, hipergraça. Pode ficar do jeito que quiser, não precisa ter transformação na tua vida, nada a ver. Eu costumo dizer que o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o mundo. Então, se você vive o nada a ver, você não tem nada a ver com a igreja. Se você vive de qualquer maneira, evangelho é renúncia. Não existe viver um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho de Jesus Cristo exige renúncia. Se mentia, não mente mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se engana, não engana mais. Leia as cartas lá de Paulo, principalmente a de Efésios, ali a partir do capítulo 3 em diante, você vai ver como é poderosa. Capítulo 4, capítulo 5 de Efésios, nos dá caminho para viver uma vida em santidade com o Senhor. Caminhos para viver diante do Senhor. Caminhando com a armadura, caminhando em santidade, caminhando entre pais e filhos, caminhando entre filhos e pais. O problema é que a gente tem dificuldade de fazer o que é certo e facilidade de fazer o que é errado. É muito fácil viver errado e dizer que está certo, ou viver certo para dizer eu estou no caminho, é mais difícil. Renúncia própria, irmãos. O Senhor nos diz em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o Senhor nos diz assim, se eu não estiver enganada no verso, mas está lá no capítulo 16, de firmeza e de certeza. Se eu não estiver enganada, é o verso do 24 até o 27 ali, se eu não estiver enganada, que vai dizer assim, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e venha após mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, renúncia própria, renuncie a sua vontade, renuncie o seu eu, renuncie os seus desejos e venha, porque não tem como servir a dois senhores, irmão. Meu coração tem que estar cheio de Deus ou estará cheio de outra coisa. Então nós precisamos servir a Deus com essa intensidade. Hipergraça é a mistura religiosa, é os dias atuais. Irmãos, nós estamos vivendo um período tão triste, aonde em meio a tanta coisa que está acontecendo biblicamente se cumprindo, porque é Bíblia, tá? Não se assuste, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, verso 12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O que é amor que vai esfriar nesse período? O que é o aumento da iniquidade? É pecado desenfreado, é pecado descontrolado, sem limite, o povo faz mesmo. E quem é esse povo? É os crentes. Para de achar que esse verso é para o mundo, esse verso é para os crentes. O mundo jaz no maligno. Quando o Senhor deixou a palavra, a bússola, é para mim e para você. O amor se esfriaria no coração de muitos crentes. É por isso que você está vendo tantas coisas acontecendo. Estamos vendo pastores envolvidos naquela situação com criança, que eu não posso citar o nome aqui, porque você sabe que tudo derruba. Então nós precisamos ter sabedoria em falar. A gente vê pessoas envolvidas em crimes, roubos, dentro da igreja, com títulos dentro da casa de Deus. Pessoas que mentem, enganam, pastores manipuladores, mentirosos. E a gente precisa entender isso. Isso é a Bíblia se cumprindo, meu irmão. Não é para se assustar, não. É para santificar. Não perca a santidade nesse tempo de secularização. Não perca a santidade nesse tempo onde muita gente está dividida. Tem pessoas olhando para os erros do homem na terra e esquecendo de santificar a sua vida para o céu. Porque Jesus está às portas. Nunca tivemos tão próximo do arrebatamento da igreja como estamos hoje. Então o Senhor está dizendo, apesar de o ambiente que vocês está o trono de Satanás, a legalidade que o inimigo tem ali, a atuação, ser ali um lugar onde tem livre acesso, vocês permaneceram fiel a mim e não renunciaram à fé.
Guardaram a fé em Deus. Você sabe o que é isso? É no meio dessa apostasia agora. É no meio desse período que nós estamos vivendo agora de secularização, de hipergraça, de mistura do santo com o profano. Eu permanecer fiel a Deus, você permanecer fiel ao Senhor, permanecer em santidade, permanecer buscando em Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 22, verso 14, que o Senhor está vindo e na mão dele está o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Mas antes do Senhor falar, eu estou chegando para dar o galardão segundo as obras, também o Senhor está dizendo, verso 11, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais, continue na justiça, continue na prática da justiça. Então é esse o tempo que nós estamos vivendo. Quer viver santidade, santifique. Quer viver justiça, busca a justiça em Deus, mas viva da forma que o Senhor te chamou para viver. Não negue a fé agora. O Senhor está dizendo, no meio do processo, no meio da perseguição, no meio que essa igreja estava passando por esse período, eles não negaram a fé em Deus. Quantas pessoas estão negando a fé em Deus? Apostatando da fé nesses últimos segundos da igreja na terra. Ontem eu estava observando quantos sinais em toda a terra, sinais da volta de Cristo têm sido dados desde quando Jesus foi assunto ao céu. Porém, hoje os sinais estão acelerados, os sinais aumentaram e tem tantos sinais acontecendo, tsunami, terremoto, terra tremendo, prédio caindo, morte, tantas coisas acontecendo. Malignamente, terrivelmente, Satanás está atuando de uma forma tão terrível na terra para distrair o povo. No meio de tudo isso acontecendo, tem gente distraído. Tem gente se programando para ficar na terra. Tem pastores instruindo a igreja para buscar coisas para ficar na terra. Não está instruindo na palavra para que eles se preparem. Não é pecado você buscar uma vida melhor na terra. Não é pecado você buscar ter um conforto aqui. Mas você não pode esquecer de priorizar o céu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas não. Estas coisas, casa, carro, alimentação, vestimento, aquilo que você precisa, vai ser acrescentada. Você precisa entender isso. Quanto mais você vive buscando o reino, mais o reino libera sobre você o que ele tem. Nós somos filhos do Deus, dono do ouro e da prata. Então, busque isso, entender e compreender isso. Amém? Então, o Senhor está dizendo para eles que eles não renunciaram à fé, eles não renunciaram o nome de Jesus, permaneceu fiel, porque eles eram pressionados para negar Jesus. Sabe qual era o sistema aqui da igreja, do sistema de Pérgamo também? Era o mesmo de Esmirna. Não, pode adorar o seu Jesus, pode ser cristão, mas porém, vamos adorar também a vários deuses. De manhã cedo subia a fumaça dos ídolos sendo queimados ali, né? As oferendas para os ídolos de manhã, porque essa cidade estava no alto. Ela estava num lugar mais alto. Então a fumaça subia, que eles estavam ali fazendo seus cultos pagãos de adoração aos seus deuses estranhos ali. Eles adoravam o Deus Neustã, Deus da serpente. Lembra lá no deserto, quando Moisés levanta aquela estátua no deserto, uma imagem ali que tem todos um simbolismo ali que o Senhor estava representando. Então eles adoravam aqui, né? Que eles diziam que era o Deus da cura. É tanto que se você olhar na roupa de um médico, tem aquela cobrazinha daqui, veio daqui, de Pérgamo. Porque eles adoravam esse Deus chamado Neustã, que eles acreditavam que era o Deus da cura, o Deus da saúde. Então nós precisamos buscar mais no Senhor para entender que Jesus é o Deus da cura. Ele é o médico dos médicos. Vamos lá? Então vamos lá. Verso 14 diz assim. Sim, voltando rapidinho aqui no verso 13 ainda. Quando ele fala de Antipas, ele está falando sobre a morte de Antipas. Pode observar aqui, ó. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto, nessa cidade onde Satanás habita. Ele está dizendo que a igreja permaneceu fiel a ele, mesmo quando o pastor da igreja foi morto. Sabe como é que Antipas... A história diz que Antipas foi colocado dentro de um boi de ferro, embaixo de uma fogueira, e foi cozinhando ele dentro daquele boi de ferro, daquele boi ali de bronze. Você imagina aí, ele foi cozinhado vivo dentro daquele negócio, daquela pressão. Enquanto o fogo subia, esquentava dentro, aquele homem foi sendo cozido vivo ali dentro. Mas não negou a Jesus. Morreu daquela forma maligna, terrível, mas não negou o Senhor. Então a igreja viu o pastor, o Antipas, sendo morto dessa forma tão terrível e não negaram a Cristo. Sabe por quê? Porque Antipas não pegou o povo da igreja e trouxe para ele, não. Levou o
o povo até Jesus. Essa é a função do pastor, fazer com que a igreja creia em Cristo, esteja em Cristo. A gente vê hoje como Satanás tem usado essa área, feito pastores se colocar como semideuses na igreja e fazer o povo honrar a eles, amar a eles de uma forma tão terrível que o povo não tem amor por Deus, somente por eles. Então, eles, nem na morte do pastor, do anjo da igreja, eles negou Jesus, porque eles não estavam em homens, eles não idolatravam homens, mas ele sabia que assim como o seu pastor, o seu líder, foi entregue ali à morte, aliás, se entregou à morte por amor a Cristo, ele saberia que o caminho deles poderia ser o mesmo, e Antipas preparou a igreja para servir somente a Cristo. Vivemos em um período que os pastores, não é todos, a gente não pode generalizar, porque tem homem de Deus na terra, mas não estão preparando a igreja para Cristo, estão preparando a igreja para eles. São homens que manipulam. Esses dias atrás o Senhor falou comigo, me deu uma mensagem sobre marionetes de altar. Prepara, a mensagem para ser pregada é só o que ele quer que seja falado, é só o que ele quer que seja ouvido. Ele, com palavras, estuda, busca conhecimento para manipular e fazer as pessoas marionetes, pessoas que ficam ali debaixo daquele jugo de homens e não de Deus. E Antipas, ele guiou, direcionou esse povo a Cristo. Por isso que na hora da perseguição, na hora da morte, eles não negaram a Cristo com as suas ações. Poucos que estavam dentro da igreja de Pérgamo não negou o Senhor. Muitos apostatou da fé, muitos secularizou, perdeu a santidade, mas um povo determinado dentro da igreja continuou servindo a Deus. Então eles receberam elogios e exortação para vigilância. Amém? Assim como o Senhor também repreendeu a igreja, aqueles que estavam fora da vontade do Senhor, e deu oportunidade, porque a repreensão, ela vem com oportunidade. Verso 16, o Senhor repreende, diz o que vai acontecer, mas dá oportunidade. Ninguém perde a oportunidade de salvação, porque antes de ser a sepultura, Deus avisa. Antes do mal chegar, Deus avisa. Antes de concluir aquilo que está preparado, Deus avisa. Antes, Deus dá oportunidade de salvação. A minha irmã ontem falando comigo, ela falou, Deus tem dado oportunidade para ela, ela compreendeu isso. E não foi eu falando com ela, não foi eu dizendo, tu vai pro inferno, se você não servir a Jesus, se você não... Não, foi o próprio Deus que começou a ministrar no coração dela. Como? Através de oração, não só minha, mas oração da igreja que ora por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, por aqueles que não servem a Deus. Então vamos lá, meu Deus, já tá passando já os 20 minutos, vamos correr aqui pra gente terminar essa carta, porque não dá pra ficar emendando outro vídeo, eu quero terminar aqui, amém? Segura aí que tá bom demais aqui, Jesus é bom. Então o verso 14 diz, tenho contudo contra ti, agora vem a repreensão. Ele vai falar, vocês estão seguindo, olha só, a doutrina, de Balaão. Se você for lá em Números capítulo 22, você vai ver, Balaão foi um falso profeta que apostatou, se vendeu, se corrompeu, vendeu seus dons, por dinheiro. Então tem muitos Balaão nos dias de hoje, vendendo os dons por dinheiro. Tem algumas que tem até os dons mesmo que foi o Senhor que deu, porque não é como começa, é como termina, entendeu? Eu já tive a oportunidade de me corromper, de me vender, mas eu digo não, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem é que me levantou. Então pessoas não me aceitam porque eu não me enquadro em formas humanas. Eu não me enquadro em padrões humanos. Eles querem que a gente se molde à forma deles para ficar como eles, mas o Senhor me chamou para ser diferente, serva de Deus, assim como você, assim como a igreja de Jesus. Ela não é uma igreja secularizada, ela não é igreja misturada com essa bagunça que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma vida de separação. O significado de ser santos e irrepreensível é isso. Santos é separados para Deus, e nós somos separados para Deus. Então há muitas pessoas que se corrompeu como Balaão. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Está dizendo assim que havia um povo lá dentro que seguia e fazia as mesmas coisas que Balaão fez. Balaão se vendeu para Balaque, Balaque queria destruir o povo de Deus. Lá, se você ler Números, dá saber, queria destruir o povo de Deus, o povo de Israel. E quando Balaão lançava a palavra de maldição, saía a bênção, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque pagando para que ele amaldiçoasse, ele não conseguia amaldiçoar. Então o que Balaão fez? Destruiu Balaque. Como ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, porque a Deus transforma a maldição em bênção, ele destruiu Balaque para que Balaque pegasse as mulheres bonitas ali do seu reino, as mulheres bem bonitas, devassas, e colocasse no meio do povo de Deus, que os homens iriam cair, iriam se misturar, e iriam pecar contra o Senhor, iam profanar. Então aqui o texto, vou continuar lendo o texto para você entender. Seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e assim entregarem à prática da prostituição. Então Balaque aqui, ele ensinou como Balaão derrubou,
Balaão ensinou a Balaque como derrubar o povo de Deus com ciladas. Cuidado com ciladas, irmãos. A prostituição tem sido uma das armas que Satanás tem usado para derrubar pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Quantas mulheres de Deus que começaram tão poderosamente a caminhada com Cristo, usadas poderosamente em prodígio, maravilha, mas caiu pela prostituição, caiu pelo pecado do adultério. Quantos já caíram no engano do pecado? Porque essa cidade representava essa serpente, né? Então essa serpente significa o quê? O diabo representa o quê? O engano, o espírito de engano, que seduz, que vem parecendo que nada, vai chegando pra... isso aqui não é normal, não tem nada a ver. Então uma troca de mensagem, uma troca de olhar e vai, cuidado. Provérbios capítulo 5 vai falar sobre a mulher imoral, sobre os pecados. Ela tem com as palavras como se fosse mel, ela tem suas palavras como se fosse um deleite, mas leva à morte e arrasta para o inferno. É a Bíblia que está dizendo, Provérbios capítulo 5, lê lá que você vai ver. Vem o alerta do Senhor, e depois do alerta, o texto diz lá em Provérbios 5 assim, para que amanhã ou depois, né, que cair, não venha se lamentar, arrependido com remorso, porque não credibilizou o alerta do Senhor. Eles não credibilizam o alerta e quando cai vão se lamentar, culpar outras pessoas, mas o alerta vem antes da queda. Coloque isso na sua mente, o alerta vem antes da queda. Deus avisa antes da queda. Então vamos lá, ele está dizendo, que o que acontece? Essas pessoas que estavam seguindo a doutrina de Balaão estavam dentro da igreja, e eles toleravam, porque hoje nós vivemos esse período onde as pessoas não gostam de confrontar. As mensagens não podem ser de confronto, tem que ser mensagem de conforto. Igrejas à porta para tudo quanto é gosto. Pessoas não precisam ter renúncia. Quantos pastores não exigem renúncia mais? Não exige que o povo entenda o que é ter uma vida de santidade. E eu não estou falando de vestimenta, não. Eu não tô falando disso, não, porque quem é do céu sabe se vestir. Quem é santo sabe andar em santidade. Quem é do céu sabe se vestir. Eu não preciso sair apontando. O meu pastor não precisa vir me apontar e dizer qual o tipo de roupa que eu tenho que vestir, porque eu sei. Se eu vivo uma vida em santidade com Deus, eu sei qual vai ser a vestimenta que eu vou ter, porque quem é santo santifica. Quem é santo vive em santidade. Então a gente precisa entender isso. E aqui o Senhor está alertando, induzindo a comer. Então aqueles, eles comiam alimentos sacrificados, eles viviam na prática do pecado, eles idolatravam, e tudo isso que estava acontecendo vivia na prática da prostituição. Estou falando dentro da igreja, tá? Era o povo que estava dentro da igreja. Você que gosta de ficar falando, eu não vou na igreja, porque só tem gente, tem pecador ali, irmão, mas tem santo. Porque o que vai subir não é placa de denominação, o que vai subir não é lajota, o que vai subir é um povo preparado para a eternidade, é um povo em santidade. O que mais vai ficar aqui é crente desconcertado para pregar na grande tribulação. Os pregadores da grande tribulação vai ser os crentes que estão brincando com a fé hoje. Vai ser o fofoqueiro, o prostituto, o enganador, o mentiroso, o ladrão, pastor prostituto, pastor ladrão, pastor que se corrompeu. Vai ser esses que vão ficar aqui. Esses que vão ficar aqui para pregar na grande tribulação. Eu não quero ser uma pregadora da grande tribulação. Eu quero subir para a eternidade. Então, por isso é tempo de santificação e busca. Aqui também vai falar, no verso 15, o Senhor fala sobre semelhante às práticas dos nicolaítas. Se você ler, ouvir o vídeo de... Ai, tá glória. Se você assistiu o vídeo aqui de Éfeso, da carta de Éfeso, eu falo melhor sobre os nicolaítas. Eu não vou entrar aqui no contexto sobre nicolaítas, porque eu já falei lá, volta lá rapidinho, que no verso 15 aqui o Senhor fala que eles também aceitavam as práticas semelhantes aos nicolaítas, né? Porque nicolaítas é aqueles que são seduzidos, aqueles... Nico, no grego, significa... sedutor, laitas no grego significa pessoas. Então o pecado é assim, sedutor de pessoas. O pecado ele seduz. O pecado ele seduz, a prática do pecado ele seduz. E não é ruim viver na prática do pecado, porque senão não seria difícil a gente sair dele, entendeu? Para viver uma vida de santidade. Eu falo porque eu também tive do outro lado. Eu tive lá, eu bebia, fumava, já cheguei a usar droga, eu já vivi em prostituição. Eu vim de lá, eu fui resgatada, eu fui lavada pelo sangue de Jesus. Eu tenho um passado, não me envergonho dele, tá? Não tenho vergonha de dizer de onde Deus me tirou, ao contrário. Eu glorifico a Deus porque eu tenho um testemunho de transformação que foi Deus que fez na minha vida. Porque tem
tem pessoas que vêm para a igreja, que não foram transformados, aí tem vergonha de dizer que foi, não, meu irmão, eu fui mesmo o lixo, o pó da sociedade, a escória da sociedade que ninguém dava nada, mas Jesus pega lixo e transforma em luxo e me fez agora quem eu sou hoje para a glória de Deus, e a cada dia está me transformando mais ainda uma pessoa, porque eu ainda não cheguei ao ponto que ele quer, mas vou chegar, assim como você, como eu, e a eternidade nos espera. Amém? Então vamos lá, o verso 16 para a gente encerrar diz assim, diante do exposto, arrepende-te. Caso ao contrário, olha o que o Senhor falou, diante do que foi exposto, diante do que ele falou, arrepende-te. A palavra ela é exposta, a palavra é explanada, a palavra ela é pregada para que o arrependimento venha. Então, se o arrependimento não vem depois da palavra, meu irmão, não tem como. Porque é a palavra que nos confronta. É a palavra que nos mostra o caminho a seguir. O Senhor está dizendo, diante do que foi exposto, arrepende-te. Arrepende. Caso ao contrário, se não tiver arrependimento, Deus está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade. Caso ao contrário, se não tem arrependimento, logo virei contra ti. E contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca. Apocalipse capítulo 22. Que o Senhor fala dessa espada que sai da boca dele. Logo, quem vai vir é Deus. Quem vai vir com a espada que corta é Deus. O Senhor está falando da linguagem da cidade, da linguagem do povo, que o povo conhecia, sabia o que era a espada, era um símbolo ali, um símbolo de Pérgamo. A espada, sempre que precisar, eles podiam usar. Então, eles conheciam muito bem. O símbolo daquela cidade era a espada. Então, o decreto de Roma, que eles podiam usar essa espada, que eles tinham liberdade, o Senhor está falando na linguagem deles. Deus fala conosco na nossa linguagem, para a gente entender. O Senhor está expondo. Caso ao contrário não tenha arrependimento, não, então eu vou vir e vou fazer a justiça que tem que ser feito. Quem tem ouvidos, compreenda. Você tem ouvido? Compreenda o que o Espírito de Deus está falando da igreja. Compreenda o que o Espírito está revelando à igreja, revelando ao nosso coração. Ao vencedor, que vencedor, aquele que for até o fim, aquele que permanecer até o fim vai ser salvo, aquele que não apostatar, aquele que não perder tempo vendo coisas erradas, irmãos. Eu parei, há tempos de ficar observando o que o homem faz ou deixa de fazer. Meu negócio agora é viver uma vida com Deus, em santidade, e buscar o céu. Cansei, porque muitas das vezes você se perde na caminhada, você se entristece, fica ferido, se machuca. Não é fácil, mas você precisa pedir a Deus essa capacidade que só pode vir dele, só ele pode proporcionar a nós esse entendimento, essa capacidade de chegar. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz que nós estamos numa caminhada para a maturidade. Se não chegarmos à maturidade, nós não chegaremos aonde Deus tem para nós. Amém? Então vamos lá, o Senhor está dizendo, ao vencedor proporcionarei do maná escondido bem, como lhe darei uma pedra branca, e só essa pessoa, essa pedra branca, estará gravado um novo nome, o qual conhece a não ser aquele que recebe. Terei um novo nome na glória. Eu receberei essa pedra do Senhor. Comerei do maná preparado do céu. Há uma mesa preparada para nós, irmãos. Acredite, o céu é logo ali. O Senhor tem pressa para que a igreja saia desse sono. Pare de ver e de acreditar nas mentiras de Satanás aqui na terra e comece a buscar a eternidade. Que a eternidade não saia do teu coração. Que a eternidade não saia da sua mente. Que o desejo de estar com o Senhor na glória esteja no teu coração. Não perca a santidade agora. Não apostata da fé. Continue buscando em Deus uma vida nele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Não dá pra gente mais. Já passei aqui 12 minutos já do vídeo. Me perdoa. Mas vai até o final aí. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se esse vídeo te edificou, passe para mais alguém. Que mais alguém receba também do Senhor um pouquinho de conhecimento e um pouquinho também de avivamento na alma. Que o Senhor te dê força, graça, sabedoria. Vamos orar porque o céu tem mais para nós. Amém? E segunda-feira nós voltamos. Não vou gravar vídeo nem sábado nem domingo, como vocês já sabem. Final de semana para mim é um pouco puxado. Mas segunda-feira nós estamos de volta. Em nome de Jesus, como a igreja de Tiatira. E nós iremos gravar um vídeo sobre a igreja, sobre o contexto e aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Deus te abençoe. Desperta crente. Amém? Senhor, eu quero te louvar e agradecer o teu nome. Porque a bondade, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, eu te peço que nós não venhamos, ó Pai, a praticar e a viver no politeísmo, adorando os vários deuses, ó Pai. Muitas das vezes a gente acha, Senhor, que a idolatria, como muitos falam e condenam, mas também é carro, casa, família, é dinheiro que mais tem tirado o povo da tua presença, Senhor, com esse secularismo que nós vivemos hoje, que nós não venhamos perder a santidade nem se dividir nesse momento crucial, nesse momento agora, Senhor, onde nós estamos a um milímetro de chegar à eternidade, que o Senhor venha guardar o nosso coração dessa hipergraça, dessa banalização da graça que nós estamos vivendo, dessa banalização do evangelho, que nós venhamos continuar firmes em santificação,
buscando no Senhor a santidade. Ó Deus, que nós não venhamos perder o céu agora nesse momento, mas venhamos continuar firmes. Ó Deus, continua repreendendo, Pai, continua, Senhor, nos mostrando, nos exortando, para que nós não venhamos sair do caminho da Tua palavra e nem da Tua verdade. Por isso eu me entrego nas Tuas mãos, consagro ao Senhor as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que a paz do Eterno te fortaleça e que esse final de semana seja um final de semana abençoado, que esse final de semana seja um final de semana para a glória do nome do Senhor, que você venha ter experiência extraordinária. Amém? Deus te abençoe. Se esse vídeo te edificou, passe para mais alguém. Estamos juntos para a glória de Deus.